Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Olá, ouvintes! Está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato MG. Nós estamos em ano de eleição, e a gente sabe muito bem que a gente tem que saber votar naqueles que serão nossos aliados, aqueles que serão, que vai junto com a gente, não aqueles que pegam uma bandeira LGBT, na época de eleição, chega lá, vai votar contra. Então, contra todos os nossos direitos, inclusive direitos trabalhistas. Então, o debate central que está sendo feito, nós não vamos votar num candidato por ele ser gay, nós não vamos votar numa candidata por ela ser lésbica ou uma transexual, mas que tenha um compromisso com a pauta da luta da classe trabalhadora. Eu sou o Lucas Wilker e no programa de hoje a gente fala sobre a parada LGBTQIA+, de Belo Horizonte, que acontece neste domingo, dia 19 de julho, no centro da capital mineira. Quem conversa conosco sobre o assunto é a Soraya Menezes, uma das responsáveis pela organização da primeira parada do Orgulho LGBT de BH, realizada em 1997. A 27ª edição da parada será realizada com o tema Democracia, Nosso Voto, Nossas Vidas, celebrando também os 25 anos do Celos MG, organizador do evento. Além de falar sobre a manifestação, também abordamos a luta por direitos LGBTI+, no Brasil, sobre conquistas legais já obtidas e também sobre os modos de resistência da população. Então fica por aqui para conferir a entrevista na íntegra logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Soraya, então para começar a nossa entrevista, queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes. Sou Soraya Menezes, sou militante LGBT, idealizadora da primeira parada aqui de Belo Horizonte, que foi a primeira parada aqui de Minas Gerais, né? E sou uma lésbica negra, periférica, socialista, está aí, nessas lutas todas aí. Então, já puxando aí um pouco o nosso papo para a parada, né, que será realizada, então, neste domingo aqui em Belo Horizonte, queria que você trouxesse um pouco para a gente, Soraya, assim, quando você olha, né, para essa manifestação, em 1997, né, que foi quando você foi ali uma das precursoras aí desse movimento aqui na cidade. Quais que eram os principais objetivos, né, daquele ato, naquele momento, e o que mais mudou, né? E também o que permanece igual, assim, em relação a essa manifestação? Uma das primeiras coisas é visibilizar nossa existência. Porque quem não existe não pode reivindicar nada. Então, o movimento não tinha visibilidade. Então, vamos colocar nas ruas os nossos corpos e dizer que nós estamos aqui e queremos, né, políticas públicas para nossa comunidade. Então, um dos objetivos foi mostrar que a comunidade existe, né? Existia naquela época, porque era uma invisibilidade que você... e na época eram os entendidos, não tinha essa diversidade de identidades e de diversidades, né? Mas, enfim, conseguimos colocar na rua, a primeira foi muito tímida, claro, porque até mesmo o pessoal gays e lésbicas não acreditava que isso poderia acontecer em Belo Horizonte, né? E muitos me falavam, Soraya, isso aí é coisa do Rio, de São Paulo, aqui não pega. Quer dizer, aí pegou tanto que a nossa é a terceira maior parada do Brasil, né? E muito politizada. E ela já vem com esse viés, um viés de debater a questão tanto da diversidade, da classe, de raça, porque nós somos corpos
individualizados, que nós estamos em todos os lugares, nós somos empregada doméstica, nós estamos no hospital, nós estamos em todos os lugares. E a Parada queria debater isso. Enquanto classe trabalhadora, também a diversidade existia, né? E aí não, até mesmo os sindicatos não tinham esse debate da existência dos LGBTQIA+, dentro dos seus locais de trabalho, porque se discutia simplesmente a classe trabalhadora, salário, mas essa classe trabalhadora existe um corpo nela, existiam homens negros, homens gays, que ia para além do trabalho, mas os seus sofrimentos, né, pela opressão em questão da sua sexualidade. E esse debate ele tinha que vir pautado na sociedade também. Então, isso daí a Parada conseguiu visibilizar, porque, veja bem, hoje nós temos várias conquistas, porque vários corpos se colocaram nessa luta nas ruas, né? E hoje, quando eu vejo a Parada assim, com mais de 300 mil pessoas, eu devo confessar que eu fico muito emocionada, porque é tipo que é uma parte de mim que diz, olha, cumpriu-se, né? Porque várias conquistas que nós tivemos e que nós temos foi porque nós fomos às ruas, falamos, nós existimos e nós reivindicamos os nossos direitos. Agora, você está mencionando também essa questão das especificidades, das lutas, né? Como ativista lésbica, assim, como que você avalia, né, a visibilidade das mulheres lésbicas dentro do movimento LGBT de maneira geral ao longo desses 27 anos, né? Assim, a gente tem avanços o suficientes, ainda tem pautas aí que permanecem invisibilizadas. Olha, ainda tem pautas que permanecem visibilizadas, né? Mas eu acho que teve avanço, claro, porque nós estamos em progresso. Se a gente regredir, isso quer dizer que a gente não está andando, né? Mas teve alguns progressos. Mas enquanto mulheres, né? Mulheres, nós tivemos um retrocesso muito, muito enorme, né? Haja vista dos feminicídios que estão acontecendo. A gente abre o jornal, assim, quantas mulheres estão sendo assim violentadas nos seus direitos, sendo assassinadas de uma forma cruel, e a gente não pode banalizar essas violências, né? Enquanto mulheres e mulheres lésbicas, e quando somos negras ainda, há uma opressão muito, muito enorme. E ainda no movimento gay, tem que se discutir a questão do machismo, tem que se discutir as outras questões, assim como no movimento negro, tem que discutir a questão das homofobias, assim como no movimento homossexual tem que estar discutindo a questão do racismo. Então, assim, são setores oprimidos que precisam se unir contra toda forma de opressão, porque só assim a gente vai vencer. Porque não é legal um setor oprimido oprimir um outro setor oprimido, que quem ganha com isso são os capitalistas, são aqueles que detêm o poder e aqueles que nos negam vários direitos que a gente está há anos reivindicando e agora está até assim, ameaçando retirar o que nós já conquistamos, né? Então, tem que unificar essas lutas. Agora, esse ano, o tema da parada LGBT é democracia, nosso voto, nossas vidas. E esse tema, inclusive, foi escolhido a partir de uma consulta, né, que o Celos fez à população e tal. Então, acabou sendo aí um tema escolhido pela própria população LGBT. Queria que você contasse um pouco da importância, né, da gente falar de democracia, a gente pautar a parada a partir da democracia, quando a gente está falando dos direitos das pessoas LGBT. Eu acho que assim foi de uma importância, eu acompanhei a votação e estava torcendo para que fosse esse o tema, sabe? Porque dá uma abertura para um diálogo. Nós estamos em ano de eleição, e a gente sabe muito bem que a gente tem que saber votar naqueles que serão nossos aliados, aqueles que serão, que vai junto com a gente, não aqueles que pega uma bandeira LGBT, na época de eleição, chega lá, vai votar contra. Então, contra todos os nossos direitos, inclusive direitos trabalhistas.
Então, o debate central que está sendo feito, nós não vamos votar num candidato por ele ser gay, nós não vamos votar numa candidata por ela ser lésbica ou uma transexual, mas que tem um compromisso com a pauta da luta da classe trabalhadora, uma pauta, né, que vai tá nos nossos anseios, porque a gente não é só lésbica, a gente não é só gay, a gente não é só trans, a gente tem uma vida de trabalho, uma vida para além disso. Então, este tema é muito importante porque ele faz um diálogo. E uma outra coisa, a gente nota muito bem como que ainda as pessoas elas não concebem uma ideia das diversidades estar no espaço de poder, sabe? Por exemplo, uma mulher trans está num espaço de poder com igualdade de voto, de voz, ainda não se concebe isso. Haja visto o quanto que Érica Hilton é atacada, o quanto Duda Salabert é atacada, né? Júlia Santos atacada, e a gente não pode esquecer das lésbicas. A Bela, a primeira vereadora lésbica assumida em Belo Horizonte, o quanto que ela não foi ameaçada, Moara, bissexual lá em Contagem. Então, nós temos os nossos corpos, né? E temos que vai ao encontro das nossas lutas. Então, esse debate é importante, que muitas vezes a pessoa está sofrendo opressão numa sociedade e às vezes está votando naquele que vai oprimir, naquele que vai negar esses direitos, e aí a gente vai falar, olha, nós vamos votar para aquelas, todos e todas, que vai lutar por nós, porque nós merecemos. Nós queremos todos os nossos direitos. E esse tema debate com isso, e é muito bom. Foi ótimo você mencionar, inclusive, essas parlamentares trans, né? Porque, assim, frequentemente a gente tem visto um aumento de pautas antitrans no próprio legislativo, né? Que outras pessoas, né, do campo da extrema-direita estão aí tentando, e a gente sabe, Soraya, que dentro do próprio movimento LGBT existe ainda uma dificuldade muito grande de lidar, né, com a pauta das pessoas trans, e elas acabam estando aí na linha de frente quando a gente fala de democracia. Se a gente quer defender democracia, a gente precisa defender as pessoas trans. Queria que você comentasse aí um pouquinho sobre isso, assim. Olha, eu acho assim que as mulheres trans estão sendo atacadas, inclusive não querem nem deixar que elas se candidatem. E isso demonstra o medo do avanço do poder, da retórica que vem carregado, principalmente com essas mulheres trans. Haja vista que a Érica Hilton, ela puxou a luta, né, contra a escala 6x1, né? Então, assim, e muitas outras pautas importantes em relação às mulheres, ela não pegou simplesmente a pauta LGBT, assim como Duda, assim como Júlia. Assim, as mulheres que estão lá, LGBTQIA+, estão pegando pauta para além e que vai, com certeza, nos beneficiar. Por exemplo, Bela pega em relação à moradia. Gente, quantos e quantos LGBTs que agora estão em situação de rua, gente? Então, a gente tem que pegar essas pautas. E, claro, e tem que saber o lugar que fala. A minha fala está em qual lugar? E essas parlamentares, elas se colocam no lugar da fala enquanto LGBTQIA+, enquanto assumidas. E enquanto é isso, está lutando pela moradia, está lutando aí contra essas questões da mineração, que também, gente, vai afetar os LGBTQIA+, porque nós não somos seres de outro mundo que nada nos afeta. A empregabilidade, né? O meio ambiente. E aí a gente vê que essas pautas, né, estão muito em voga. E aí, eu digo assim, há um crescente número de mulheres trans na política. Por quê? Porque tem credibilidade, porque, ao mesmo tempo que essa sociedade que se diz homofóbica, que se diz... estão elegendo essas mulheres porque confiam no trabalho. Então, há uma dualidade de sentimentos, porque confiam para fazer o trabalho, né? Confiam, porque senão não seriam eleitas, né?
Haja vista que temos agora várias, em parte no Brasil, sendo mulheres trans, mulheres lésbicas, homens gays, assim, assumidos que estão no poder. Sem contar que há um apelo assim, muito grande, chamando para a Érica ser a presidenta. Isso não é qualquer coisa. Agora, falando ainda sobre a diversidade dentro da própria sigla, como que você vê a presença, por exemplo, de gerações mais novas nesse sentido? Essas pessoas estão acessando mais, né, esses processos de mobilização social, assim, as pessoas mais novas, você acredita que ainda falta um pouco para a gente poder conseguir abarcar aí todas as gerações juntas ali, lutando pela mesma pauta? Como que está nesse sentido? Olha, eu devo dizer para você que eu sou de uma geração que lutou e conquistou muitas coisas. A gente lutou muito e várias dessas conquistas que a gente tem foi por conta de uma geração que lutou, a geração que antecedeu a mim, é, é, fundando, por exemplo, o primeiro grupo do Somos, né? A gente não pode, o Lampião da Esquina, aquela coisa toda. Nós tivemos conquista, muitas conquistas. Aqui em Minas Gerais, nós temos a Lei 14.170, nós conseguimos a união estável, que agora se transformou agora em casamento, quem quiser ir lá no cartório. Não uma luta assim, legislativa, mais no judiciário, mas a gente consegue. A gente tem a questão dos nomes, né? Dos registros dos nomes das mulheres trans, dos homens trans. E eu vejo que essa geração ela tem que manter o que nós já conquistamos. Sabe por quê? Porque há uma onda de retirar todos os nossos direitos. E uma tarefa muito grande dessa geração é lutar para que nada seja perdido. Que nada, porque vira e mexe há uma ameaça de retirada dos nossos direitos, né? Haja vista até que eles não querem que as mulheres trans se candidatem, que é um absurdo, né? Então, esta geração tem que ter um compromisso de manter aquilo que nós já conquistamos, né? E daí para frente, é conquistar mais, mas principalmente é de não deixar que se retire nada, porque de alguns tempos para cá, a gente teve um retrocesso, a gente andou muito para trás. Quando há uma banalidade, uma banalização, quando uma mulher trans ela é assassinada em plena luz do dia, nós não podemos achar isso normal. Quando uma mulher lésbica ela é assassinada, um estupro coletivo, corretivo mesmo. Quando um homem gay ele é assassinado de uma maneira cruel. Então, nós estamos vendo, e eu vejo isso com muita preocupação no coração, a quantidade de mulheres trans que estão sendo assassinadas e não há sabe, isso daí tem que se indignar, tem que, sabe, correr atrás, fazer um movimento muito grande. E aí a gente vê o quanto que nós estamos, ao mesmo tempo que avançamos, andando para trás. A tarefa dessa nova geração é de saber que se eles estão beijando, se eles estão na rua de mãos dadas, porque eu não digo assim, que beijar, a gente nunca pediu autorização. Há vários anos, há vários séculos que existe a homossexualidade, nós não pedimos permissão para beijar ou ir para a cama. A gente lutou pelos nossos direitos enquanto cidadãos, pagadores de impostos, queremos o que é nosso. Mas eles têm que ver que existiu uma luta para que essa liberdade fosse uma liberdade, entre aspas, porque ainda tem muito preconceito e muita violência, né? Mas agora a luta é para manter o que nós já conquistamos. Você está falando essa coisa do beijar, né, dessa conquista dos direitos, Soraya. Eu estou lembrando que a gente fez uma matéria aqui no Brasil de Fato, no Dia do Orgulho LGBT, em que a gente perguntou para pessoas LGBTs da cidade, aqui da capital mineira, quais que eram os espaços de sociabilidade favoritos delas, assim. E aí, todas essas pessoas disseram que, inclusive, a importância de ter espaços de sociabilidade majoritariamente LGBT era justamente esse lugar de pertencimento, de acolhimento, de não sentir
os olhares alheios, não presenciar a violência, né? De estar mesmo ali abraçado, né? Assim, com os seus, assim. E aí eu queria fazer essa pergunta para você também, assim, quais que são os seus espaços de sociabilidade hoje aqui em Belo Horizonte? Por que que é importante, né, a gente continuar tendo esses espaços para a gente? Eu sempre fui de uma visão que esses espaços tinham que ser aonde a gente está. Que à medida que você vai guetizando, você. Ah, eu gosto desse espaço, eu sou da época da Rua da Lama, que a gente ia ali para a Rua da Lama, a gente ficava onde que a gente se sentia à vontade, mas ali era tipo que vocês vão ficar aqui, mas um isolamento social. Então, assim, os espaços que eu sinto confortáveis é qualquer lugar que eu esteja com a minha companheira, entendeu? Seja em qualquer ambiente que eu esteja com ela. E ali, eu sendo respeitada enquanto lésbica, enquanto uma mulher casada, enquanto das minhas sexualidades. Porque eu nunca gostei dessa questão de, eu vou para uma boate para poder beijar, eu vou para um lugar para ficar. Não. Por isso que a gente tem uma Lei 14.170 aqui em Minas Gerais, que garante, é uma dualidade, né? Você precisar de uma lei para você se sentir, para você ficar à vontade, né? Para beijar. Mas, infelizmente, ainda a gente precisa disso, que a gente vive numa sociedade machista e homofóbica. Mas, se você estiver sentada num lugar, num restaurante, né? E você estiver com a sua companheira, estiver beijando, se algum garçom chegar e te chamar a atenção, você pode acionar, fazer um boletim de ocorrência, que o estabelecimento, ou ele pode ser fechado, ou ele vai pagar uma multa de 5 a 50 mil. E poucas pessoas sabem disso. E poucas pessoas sabem dessa lei. Por exemplo, antes, quando uma mulher ia para um motel com uma outra mulher, ela pagava o dobro. Ou quando um homem ia com outro homem, pagava o dobro. E hoje não é permitido isso. Então, a gente tem que garante, né? E também, por exemplo, quando fala assim, o casal pode vir aqui na pista rodízio, né? Lançamento. Pode um homem com homem, pode uma mulher com mulher, que antes não podia. E aí, se caso for barrado, você pode acionar a polícia, você pode fazer um boletim de ocorrência e pode processar aquele recinto, né? Então, veja só, nós podemos ter afetividade em todos os lugares que a gente quiser, no shopping. E se a gente fosse coagida a não fazer, a gente tem, pelo menos, alguma coisa que nos garante que é uma lei, né? Que é uma lei, que é a 14.170. E quem não souber pode já começar a acionar. Soraya, então, para finalizar a nossa conversa, queria que você deixasse aí uma mensagem, então, para quem que vai participar pela primeira vez nas ruas este domingo da Parada LGBT de Belo Horizonte. Olha, a parada ela tem uma potência muito grande, né? Uma potência de visibilidade, e é mais do que uma festa, que também é uma festa, porque nós gostamos, nós somos festeiros, nosso movimento, né? Mas nós estamos ali também para reivindicar. E no dia 18, a concentração a partir das 12 horas, nós vamos ter a segunda marcha das mulheridades, que vão ser mulheres trans, mulheres lésbicas, enfim, todas as mulheridades. Então, para fazer o esquenta na parada, você já está convidado para ir nessa marcha. E temos o Festival Fuzuê também, que vai ser na Serralheria Souza Pinto, que já está lá no Instagram, nas redes sociais do Celso, para você pegar os ingressos, que vai ser babado forte, vai ser muito bom. E no dia 19, a nossa belíssima parada, que vai sair reivindicando, vai sair com um tom político, mas sem deixar de ser festiva, reivindicatória. Eu acho que é nesse espírito. Estou aguardando todo mundo lá, já estou na expectativa doida. Soraya, a nossa conversa foi para lá de relevante, mas o papo está chegando ao fim.
Gostaria de te agradecer pela participação e o Visões Populares de hoje acaba aqui. Na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam, sempre às quartas-feiras, ao meio-dia, na rádio Favela FM ou em nosso canal no YouTube ou Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade e até lá. Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.